Se você cresceu ouvindo sobre profecias, estudando Apocalipse, já deve ter ouvido tudo quanto é tipo de teoria sobre a famigerada marca da besta. É ou não é? Muitos imaginam um dispositivo do tamanho de um grão de arroz que é implantado debaixo da nossa pele, um chip na nossa testa, um código de barras, alguma marca escondida numa nota de papel. Durante a crise sanitária que a gente teve alguns anos atrás, o que tinha de gente falando que as vacinas continham microchips escondidos que iriam parar na nossa veia e controlar a nossa consciência. Bem, tudo isso parece obra de ficção científica, mas na realidade não tem nada que ver com a Bíblia. Pelo menos não da forma como a gente pensa, né? Muitos cristãos eles enxergam essa questão da marca da besta criando teorias da conspiração em tudo quanto é jeito, impondo a famosa marca da besta. Só que o que realmente está em jogo quando a gente está falando do grande conflito final, especialmente no que diz respeito à adoração? Aqui você está no canal Cristãos Cansados, essa nossa recapitulação ou nosso pontapé inicial sobre a lição depende do dia que você está assistindo. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, o grande conflito, a adoração, a marca da besta, o que isso tudo tem a ver. E veja, a lição dessa semana, ela revela pra gente que o conflito de verdade, esse grande conflito que a gente tem falado durante esses 3 meses, não é sobre tecnologia, não é sobre símbolos ocultos em cédulas de dólar, não é sobre óculos especial da Apple, é algo muito mais profundo. Se trata de adoração, ou mais necessariamente, onde a nossa verdadeira devoção, o nosso coração e a nossa mente estão concentrados. Satanás, ele tem tentado desafiar a autoridade de Deus desde antes da Terra ser criada. Essa é toda a ideia do grande conflito. E no centro dessa batalha, no que diz respeito ao nosso contexto aqui na Terra, o sábado ele entra como uma figura muito especial, um símbolo muito especial, porque como ele é esse chamado a um verdadeiro dia de descanso instituído por Deus, ele convida o ser humano a refletir, a meditar e a descansar na autoridade divina como Criador. Desde o início dos tempos, a adoração ela é um ponto central nessa batalha entre o bem e o mal. Lá em Gênesis, quando a gente começa lendo a Bíblia, a gente vai ver como é que o pecado ele entra no mundo quando Adão e Eva eles resolvem desobedecer a palavra de Deus. Ou seja, eles dão ouvidos a Satanás, o enganador que promete liberdade, mas o que lhe traz de verdade é escravidão ao pecado. E esse mesmo espírito de engano, de rebelião, ele continua até os dias de hoje. Satanás continua tentando desviar a adoração que pertence somente a Deus e colocá-la nele mesmo, em nós mesmos, nos outros, não importa desde que não seja em Deus. E é esse conflito sobre a adoração que vai se intensificar cada vez mais conforme a gente avança para o futuro. Lá em Grande Conflito, que é o livro que a gente está estudando esse trimestre, o livro escrito por Ellen White, ela retrata o sábado como esse sinal da criação de Deus, e na verdade ela só está mostrando, apontando para como Gênesis constrói essa ideia, mas ela diz que esse dia de adoração, ele vai ser colocado no futuro como uma prova definitiva, porque Satanás ele vai usar todo tipo de coerção, pressão, força, seja estatal, seja religiosa, econômica, para quebrar o nosso compromisso verdadeiro com Cristo. Só que o chamado divino é para a gente permanecer fiel, permanecermos fiéis à verdade, ao seu caráter, mesmo diante de todas as perseguições, boicotes econômicos, sanções e até mesmo a ameaça de morte. O que a gente precisa entender é que a nossa adoração a Deus ela não é algo que pode ser forçado. O próprio Deus não força a nossa devoção. O que ele deseja é um relacionamento baseado no amor, na escolha livre. E quando nós guardamos o sábado, ou seja, quando nós tiramos o sábado para descansarmos nas suas obras, das nossas obras e daquilo que ele faz e continua fazendo por nós, o que a gente está fazendo é dando uma declaração de lealdade e reconhecendo que ele é o Criador de todas as coisas. Portanto, a gente está reconhecendo o seu poder, a sua autoridade sobre as nossas vidas, descansando na confiança de que é Ele quem cuida de tudo e, portanto, só Ele merece a nossa adoração. Só que a gente precisa lembrar que a adoração verdadeira não é simplesmente um ato semanal.
Não é a letra fria da lei. Simplesmente se eu paro um dia aqui e tudo mais, então tá automaticamente adorado. Deus, né, automaticamente recebeu, como se fosse um check-in, como se fosse, né, você bater no seu ponto no sábado. Ah, meu filho Isaac ali bateu o ponto no sábado, então tá tudo certo, ele me adora. Não! O sábado ele só vai coroar uma mentalidade que se reflete numa vida inteira dedicada a seguir os princípios de Deus em todas as áreas das nossas vidas, não importa qual dia seja. E para isso, nós precisamos da verdade sobre quem Deus é, para que essa verdade mude a nossa consciência e nossa forma de encarar o mundo e, portanto, de exercermos a nossa vida nesse mundo. E para isso a gente precisa ser santificado na verdade. Essa é a frase que Jesus vai usar quando ele ora ao Pai em João 17, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, qual que é o significado desse verso, especialmente no contexto da lição dessa semana, e como é que ele se relaciona com esse grande conflito que está prestes a acontecer e que todos nós vamos ser levados a enfrentar? Para começar, a gente precisa entender que se dedicar à verdade é uma forma de adoração. Você consegue imaginar outra coisa que possa agradar mais a Deus do que ver o seu povo comprometido sobre a verdade a respeito de quem ele é, de como o seu reino funciona, buscando discernir o verdadeiro e o falso, a respeito dos seus mandamentos, do seu desejo para a nossa vida? Um povo que deseja não ser enganado, mas conhecer Deus verdadeiramente. Isso é, em essência, um ato de adoração. E no grande conflito entre o bem e o mal, a verdade sobre Deus é um ponto central, é a coisa mais importante. Como eu disse, Satanás desde o início ele tem distorcido a verdade sobre Deus. Só que o nosso papel é estarmos tão firmemente estabelecidos na verdade que nós não possamos ser movidos por nenhum engano. O próprio Jó vai dizer, diante daquele furdúncio que foi a sua vida por alguns momentos, né? Ele diz: ainda que o próprio Deus me mate, eu vou continuar esperando nele. Jó tinha uma certeza tão profunda sobre quem Deus era que ele não colocava nem a sua vida acima disso. Quando nós somos santificados na verdade, a gente se torna preparados para enfrentarmos qualquer desafio, porque a nossa confiança ela está em Deus, ela está na sua palavra. Jesus afirma lá em João 13, 19, também em 14, 29, que ele nos conta as coisas antes que elas aconteçam, e aqui falando, né, dentro do conceito das profecias. Por que Deus conta as profecias? Por que ele nos dá conhecimento avançado sobre coisas que vão acontecer? E ele diz: olha, eu conto essas coisas para vocês antes que elas aconteçam, para que quando elas acontecerem, vocês possam acreditar no que eu digo e em quem eu sou. Então vejam, muitas vezes a gente fica usando as profecias na Bíblia, Apocalipse, Daniel, para ficar especulando sobre os eventos cotidianos, aquilo que aparece na TV, nos jornais, na internet. Será que é agora? Será que esse líder religioso que assumiu o papado, será que agora ele vai ser a besta? O que será que essa vacina, esse chip, essa nova cédula, esse novo documento único? A gente fica especulando. Só que a profecia ela não serve para satisfazer as nossas curiosidades. A profecia, de acordo com Jesus, ela serve para fortalecer a nossa fé e nos prepararmos para os eventos futuros, para a gente poder observar que quando as coisas que Deus falou se confirmarem, isso mostra pra gente que aquilo que Deus diz é confiável. E por isso a gente pode não só confiar no que Ele diz, mas confiar nele. O próprio Deus é confiável. Nesse nosso mundo moderno, nos nossos dias atuais, a gente enfrenta tudo quanto é tipo de engano sutil, vários desafios à nossa fé, e a gente pode acabar sendo tentados a nos concentrar, às vezes, até naqueles mínimos detalhes doutrinários, né? Ficar ali pegando na letra das coisas, em cada detalhezinho, nas minúcias de uma profecia, de uma data, de uma época, como é que vai ser, qual que é a cor, qual que é o tamanho, mas aí a gente não busca de fato entender completamente o que as profecias dizem sobre o caráter de Deus. E isso é o mais importante. Por que fazemos o que fazemos? Por que obedecemos as leis que obedecemos? É por causa que elas apontam para o caráter de Deus. E quão bem nós conhecemos esse caráter? Nós distinguimos a verdade sobre quem Deus é, ou nós estamos acreditando nas mentiras sobre como Deus é, contadas por Satanás? A gente pode muito bem, por exemplo, estar observando o sábado, guardando o sábado ali fielmente, ou devolvendo o nosso dízimo de forma bem honesta, ali, bem diligente, lendo a nossa Bíblia, mas se de fato a gente não estiver certo, claros sobre quem Deus realmente é, a gente pode acabar como os inimigos de Jesus. Eles faziam todas essas coisas e muito melhor do que muitas vezes nós fazemos,
mas você vai ver que eles acabam rejeitando o próprio Deus quando ele se apresenta a eles na forma de Jesus. A chave é a gente estar firmemente estabelecidos na verdade sobre quem Deus é. E isso significa conhecer o seu caráter, entender o seu amor e confiar na sua justiça, mesmo quando as circunstâncias aparecem de uma forma que pareça pra gente contrárias àquilo que a gente previamente acredita. Ellen White ela vai advertir que Deus muitas vezes não traz outras pessoas para a verdade, ou seja, para o nosso convívio na igreja, porque muitos na igreja ainda não são convertidos. Ou seja, a gente frequenta a igreja, a gente vai no dia que a gente considera certo, a gente guarda mandamentos, a gente conhece doutrinas, a gente diz ter toda a verdade, mas não somos convertidos de fato porque o nosso coração não está ultimamente, não está finalmente, definitivamente na verdade sobre quem Deus é. Nós servimos a um Deus que é criado na nossa cabeça, um Deus que nós inventamos ou que nós acreditamos dos relatos de Satanás, e a gente projeta esse Deus e a gente adora esse Deus, um Deus muito mais voltado para o status, para o poder, para a glória, para a influência, para a prosperidade. Não um Deus voltado para o amor, para a liberdade, para o convite, para a justiça, para o serviço. Por isso a gente precisa se converter verdadeiramente e se estabelecer na verdade sobre quem Deus é antes da gente se tornar de fato testemunhas eficazes para os outros, porque senão a gente vai estar testemunhando de um Deus falso. Agora, seguindo no panorama da lição, você já se perguntou por que a adoração ela é tão central na mensagem de Apocalipse, como a gente mencionou no começo? Veja, o livro do Apocalipse ele é muito mais do que meros símbolos enigmáticos, bestas, imagens estranhas. Apocalipse revela verdades eternas sobre quem Deus é e como ele age, especialmente para os últimos dias, porque destaca um conflito que começa no céu, mas que vai ser concluído aqui na terra. E esse conflito ele gira basicamente em torno do quê? Você já sabe a resposta: adoração. E no Apocalipse, adoração e criação estão indissoluvelmente ligadas. Nós adoramos a Deus porque esse Deus criou todas as coisas. É isso que diz lá em Apocalipse 14, verso 7. Existe um chamado, um convite a adorar o Senhor que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Esse Deus é o Deus criador e ele deve ser adorado. E esse verso ele é um contraste direto, por exemplo, com teorias como a evolução, que dominou o pensamento mundial nos últimos 2 séculos, né? Mostrando que não existe de fato um criador, uma força criadora por detrás de todas as coisas. E, portanto, se não há um poder criador, não há um poder soberano. Se não há um poder soberano, não há um poder a ser adorado. Porque se ele não criou, ele não tem primazia sobre essas coisas. Portanto, se nós somos frutos do acaso e da evolução e não filhos de Deus, ou estamos debaixo do senhorio de Deus, por que é que eu preciso adorá-lo? Por que é que eu preciso devotar o meu coração a ele, obedecer os seus princípios, a sua ética? Isso não é necessário, porque o mundo é um grande acaso. Então você percebe o quanto essa mentira sobre Deus, sobre a realidade das coisas, ela veio destruindo os fundamentos. E aí entra o sábado como um lembrete constante da nossa identidade como seres criados. O sábado ele reafirma que Deus é o nosso Criador e, portanto, ele é digno de lealdade, de adoração. E essa é uma das razões pelas quais Satanás odeia tanto essa ideia do sábado. A adoração a Cristo, né? Ao Criador, ao nosso Deus, por meio da observância dos seus mandamentos, ou seja, de fazer a sua vontade divina, é algo que está em oposição direta à adoração à besta. Lá no fim dos tempos, Deus ele vai ter um povo fiel a ele, mesmo diante da oposição e da perseguição mais feroz da história. E de novo, comentando sobre isso em O Grande Conflito, Ellen White vai dizer que a observância a um falso sábado, a um falso dia de adoração, vai ser uma ferramenta imposta pela lei do Estado e vai ser contrária ao 4º mandamento, ou seja, vai ser algo como uma declaração de lealdade ao poder que está em oposição a Deus. E aí, em contraste com essa falsidade, com esse engano, a guarda do verdadeiro sábado vai ser uma prova, sim, de lealdade ao Criador. Agora, só para deixar claro aqui, porque muitas vezes a gente confunde as coisas. A gente não deve sair por aí hoje, no nosso contexto atual, pregando que qualquer um que guarda o domingo automaticamente adora a besta. Não é nisso que os adventistas acreditam. Se você investigar a nossa doutrina, se você for atrás do Nisto Cremos, você vai perceber que não é nisso que nós acreditamos. Não é que qualquer um que não seja sabatista, que vai à igreja aos domingos, ele automaticamente está adorando a besta. Veja só,
Não é essa a questão. Deus, ele conhece os corações. Ele sabe onde está a verdadeira lealdade de cada um, mesmo diante de aparências externas. Deus, ele é justo o suficiente para enxergar a devoção e a adoração de cada um. Só que o contexto onde o domingo ele se torna, assim, um fator determinante nessa marcação da lealdade de cada um é diante de um contexto profético, de uma imposição que é praticamente ditatorial, ela é forçada na consciência de todos os homens para eles se conformarem a um poder dominante, e esse poder dominante está em oposição ao verdadeiro Deus, né? Então todas as consciências elas são anuladas para que as pessoas sejam obrigadas, e aí essas obrigações vão ser como? Ameaça de morte, sanções econômicas, ou seja, você não pode comprar, vender, ter um emprego, e aí diante da fome, da inabilidade de cuidar da sua família, você cede essas pressões, ou seja, coerção básica para que você se conforme ao poder dominante de oposição a Deus. E é dentro desse cenário que a guarda do sábado passa então a ser vista como um sinal de rebeldia ao status quo, ou seja, é uma marca de fidelidade ao reino que você verdadeiramente serve e aos princípios desse reino, que são amor e liberdade. Apocalipse 14:12 afirma que, acima de tudo, os fiéis verdadeiros terão uma fé em Jesus, uma fé tão profunda, tão inabalável, que confia mesmo quando não consegue ver aquilo que está ali anuviado atrás de uma cortina, e ele persevera quando ele não consegue entender o que está acontecendo. Esse é um dom de Jesus que é recebido única e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. E é essa fé em Jesus que esses remanescentes possuirão, que vai nos guiar em meio a um conflito iminente. Agora, vamos direto ao ponto aqui. A lição de domingo ela discute o conflito final no Apocalipse, falando mais uma vez dentro do contexto da adoração. E olha que interessante, o verbo adorar e qualquer semelhança com isso é usado 24 vezes no livro do Apocalipse. A questão na crise final da história da Terra é claramente a adoração, como a gente tem falado. Você vê isso em Apocalipse 13, 4, 8, 12, 15, 14, 9 e 11. Agora, olha só que interessante. Entre Apocalipse 13 e Apocalipse 14, existem 7 chamados para se adorar a besta ou a sua imagem, mas apenas um chamado para adorar a Deus, em Apocalipse 14, verso 7. Você percebe claramente que, enquanto a adoração a Deus ela é um convite livre, existe por parte da besta uma tentativa constante de coerção, de insistência através do poder para poder capturar a adoração dos seres humanos, cooptar a devoção que pertence somente a Deus. E isso leva a gente a uma questão muito crucial. A nossa adoração, ela nos eleva enquanto seres criados por Deus, ou ela nos rebaixa enquanto seres humanos rebeldes que buscam servir um poder de oposição? O que a adoração que nós exercemos faz com o nosso caráter e, portanto, com o modo como nós vivemos? Veja, se no nosso modus operandi de sermos cristãos, mesmo dizendo que estamos a serviço da verdade, nós perseguimos as pessoas, nós marginalizamos aqueles que têm uma opinião diferente da nossa, ou a gente usa o poder, a coerção, para sustentar a nossa compreensão da verdade, será que nós estamos manifestando as características divinas de amor, de liberdade, ou as do dragão, nos tornando como a besta de Apocalipse 13 que age pela coerção, pela força, pela imposição? Pense nisso. No fim, todos vão acabar adorando algo ou alguém. E essa adoração molda quem nós somos, molda a forma como nós agimos no nosso dia a dia. A verdadeira adoração que agrada a Deus e que de fato mostra nossa lealdade a Ele, nos transforma para sermos mais semelhantes a eles, cheios de amor, cheios de misericórdia, cheios de justiça. Por outro lado, uma adoração que segue o caminho da imposição, do poder, reflete apenas o caráter da besta. Leva a gente a uma intolerância em relação aos outros, a uma perseguição em nome de Deus, algo que foi feito tantas e tantas vezes na história, que hoje a gente sabe que era uma espécie de anticristo. Mas muitas vezes é assim que a gente acaba agindo com o outro. A gente quer impor tanto a verdade que nós conhecemos, que nós acabamos agindo de uma forma que invalida essa verdade, porque vai contra o caráter do próprio Deus. Portanto, a escolha é clara. A gente vai adorar ao Deus verdadeiro que nos criou e nos chama para uma vida de amor, de serviço, de obediência, ou a gente vai seguir o caminho da besta que busca controle, que busca poder, que busca influência e adoração própria? Você já se perguntou por que o uso do poder
é um sinal tão claro da atividade demoníaca. A lição de segunda-feira mostra pra gente que Satanás, através da besta, ele utiliza o engano para poder alcançar os seus objetivos, só que isso tem uma limitação, e quando os seus enganos não funcionam mais, ele recorre então à força, à correção, à coerção, né? Ou seja, impor, forçar a consciência alheia. Mas por que isso é um indicativo tão evidente da influência satânica nas nossas vidas? Veja só, desde o início da humanidade, o engano, a decepção ali, a mentira tem sido uma ferramenta poderosa nas mãos de Satanás. Ele engana Eva lá no Jardim do Éden, ele faz isso com várias outras pessoas, né? Ele promete que nós seremos como Deus e da mesma forma, no final dos tempos, ele vai tentar enganar o mundo inteiro para poder adorar a besta e receber a sua marca, ou seja, forçar a obediência, forçar a adoração, forçar a devoção àquilo que é oposição a Deus. E quando o engano para de funcionar, Satanás ele não vai hesitar em usar a força, a coerção, ou seja, criar mecanismos, situações, contextos de pressão, de, um terremoto nas nossas vidas para que a gente se encontre ali sem escolha, sem uma oportunidade de poder ficar ao lado daquilo que a gente acredita, sem sofrer sanções, sem sofrer perseguições, sem sofrer a própria morte. E essa profecia da marca da besta mostra pra gente talvez aquele que vai ser o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra Deus, onde ele vai começar a empregar essas sanções econômicas, né? Ele até decreta a morte daqueles que se recusam a adorar a besta. E é muito interessante porque, né, se você lembrar, o sábado ele é ensinado para o povo hebreu, após o Egito ali, dentro do contexto do maná, lembra? Você vai ter comida quando você precisar e no sábado você não vai ter, mas mesmo assim eu vou continuar cuidando de você. Então o sábado vai ser nesse mecanismo de confiança de que Deus cuida das suas necessidades. E o que acontece com aqueles que se recusam, no final, a adorar a besta? Eles são privados de comprar comida, bebida, de cuidar do seu próprio sustento. E o sábado, então, ele entra como essa ferramenta de pessoas que, pela sua fidelidade ao princípio de Deus, aprenderam a confiar naquele que de fato cuida das nossas vidas. Então veja, esse uso do poder e da coerção é um sinal claro de atividade demoníaca, porque ele contrasta diretamente com o caráter de Deus. Deus ele nos chama para uma relação baseada no amor, na escolha, na liberdade. Ele nunca força, ele nunca coage alguém a segui-lo. Em vez disso, com a sua bondade, com a sua verdade, ele nos convida. Jeremias fala, com amor eterno eu te amei, com benignidade, ou seja, com bondade eu te atraí a mim. Eu te mostrei o quanto eu sou agradável para você adorar, servir. Então, por que a gente tem essa tendência, muitas vezes, de usar o poder para alcançar os nossos objetivos? É porque muitas vezes é um atalho. A gente quer resultados rápidos, tangíveis. Então a gente impõe de baixo para cima e a força, ela parece ali uma solução eficiente, só que ela vai contra os princípios do reino de Deus. Você já parou para pensar que se Deus quisesse, ele instalava o seu dedo e o mal acabava no mundo? Mas isso só ia acontecer contra a consciência das pessoas, contra a verdade. Ele ia simplesmente exercer a coerção e obrigar todo mundo a fazer somente o bem. Ah, mas isso não seria melhor para todo mundo? Depende do ponto de vista. Porque assim a gente estaria sendo robotizados, estaríamos sendo castrados das nossas decisões. Portanto, Deus permite que o mal entre no mundo como uma escolha de um ser criado e depois de outros seres criados, de um mundo inteiro, e ele dá tempo para que isso amadureça, para que todas as pessoas se convençam do quanto isso é ruim. E essa é toda a ideia do grande conflito. Deus permite tempo para que na liberdade as ideias de cada um fiquem claras. E quando a gente usa o poder para impor a nossa verdade, a nossa vontade, a gente está imitando a besta, não o cordeiro. A verdadeira adoração, a verdadeira obediência a Deus vem do coração e vem de uma livre escolha. Nós precisamos resistir o tempo todo à tentação de usar a força e, em vez disso, seguir o exemplo de Cristo, que nos chama com amor, com a verdade do seu lado. O poder, a força, especialmente a combinação de poderes políticos, econômicos e religiosos, é uma mistura muito volátil, muito perigosa. Isso fica muito claro ali nas lições de terça, quarta e quinta-feira, que identificam ali em Apocalipse 13 as duas bestas, de acordo, né, com a interpretação adventista mais tradicional. Lá em Apocalipse 13, 1 e 2, a gente vê a primeira besta surgindo do mar, simbolizando um poder religioso
apóstata, né, que diz representar a Deus, mas que faz tudo ao contrário de quem Deus realmente é, e que se ergue a partir da Igreja de Roma e se torna um sistema mundial de adoração, ou seja, de uma filosofia de vida e de uma certa verdade falsa, né? Verdade falsa, ou seja, um conceito, uma percepção sobre quem Deus é e como ele age. Só que essa besta não é uma pessoa física ali, simples, ela é um poder, é uma organização religiosa que substitui a verdade de Deus por decretos, por leis, por mandamentos humanos. E aí tem uma segunda besta que, de acordo com o Apocalipse, emerge da terra, ali no verso 11, e a gente interpreta ela como sendo uma nação que inicialmente se desenvolve ali aos poucos, promovendo a liberdade, refúgio para aqueles que foram perseguidos, né, por essa outra besta religiosa ali e tudo mais. Só que essa nova besta ali que aparentemente promove liberdade, parece estar conforme o caráter de Deus, eventualmente, embora pareça um cordeiro manso, livre, começa a falar como um dragão, ou seja, começa aos poucos a exigir adoração à primeira besta. E ali a gente vê a combinação de poder político, econômico e religioso, e por que essa combinação é tão perigosa. É porque, veja, quando você controla a economia, a política e a religião, você tem a capacidade de controlar todos os aspectos da vida humana. Nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida, as nossas decisões, escolhas, a nossa consciência, a nossa devoção, aquilo que rege a sociedade. Quando esses poderes eles se unem, eles podem impor leis e práticas que forçam as pessoas a se conformarem a um sistema de crenças e adoração falso. E no Apocalipse 13, 15 a 17, a gente vê como é que essa combinação vai levar a sanções econômicas contra aqueles que se recusam a adorar a besta, eventualmente ali resultando num decreto de morte para os fiéis a Deus. Mas assim, em cada era, em cada época, o povo de Deus ele teve que enfrentar, e aqui eu vou usar uma linguagem figurada, mas assim, as suas próprias bestas. Essas bestas, elas podem ser qualquer coisa que nos desvie da verdadeira adoração a Deus, que tirem a nossa devoção, de fato, àquele que é Deus sobre nossas vidas. Na minha vida pessoal pode ser tentações, vícios, o tempo que eu gasto nas redes sociais, assistindo meus seriados, me divertindo no YouTube, no Spotify e tantas outras ferramentas, aquilo que realmente tira a minha devoção, que consome o meu tempo e a minha energia, isso pode me afastar de uma verdadeira adoração e, portanto, da verdadeira fé. Na minha vida familiar podem ser conflitos de relação, falta de um apoio espiritual, valores mundanos que estão infiltrando ali nos nossos lares sem a gente perceber e que vão aos poucos minando a nossa devoção a Deus. Até na igreja local. Ah, mas eu não sou da igreja verdadeira. Veja, naquela que você chama de igreja verdadeira podem estar ocorrendo divisões, ou seja, partidarismo, pessoas tomando lados, fazendo panelas, grupos marginalizando outros grupos, dissensões e brigas, fofocas, falar mal dos outros pelas costas, né? Pessoas buscando cargos de poder na igreja simplesmente pelo status e não pelo serviço. Tudo isso são práticas que não refletem o caráter de Cristo e, portanto, não são verdadeira adoração. A história, a profecia mostra pra gente que os inimigos de Deus usarão todas as formas de engano e coerção para nos afastarem do caminho certo. Só que lá em Apocalipse 14, 12, a gente tem uma imagem clara de quem são os remanescentes, os fiéis na adoração a esse Deus. Ele diz, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem fé em Jesus. Esses fiéis, eles vivem numa obediência piedosa, eles confiam plenamente em Deus. E pela graça de Deus, e somente por sua graça, eles permanecem firmes, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar tremendo, desmoronando, acabando. Agora, já que o tema é adoração, você já parou para refletir no tipo de adoração que Deus deseja? Com essa reflexão eu quero encerrar aqui o nosso vídeo, o nosso momento juntos. Qual é o tipo de adoração que Deus deseja? Isaías particularmente apresenta vários textos sobre isso, desde o capítulo 1, né, falando que o povo trazia sacrifícios, fazia oferendas, mas a sua mão estava manchada de sangue dos seus vizinhos, dos mais vulneráveis. E lá em Isaías 29, verso 13, esse é um versículo significativo ao respeito da adoração, né? Ali há uma descrição que mostra o que estava errado com a adoração do povo. Eles estavam muito ocupados com a adoração ritualística, em fazer cada detalhezinho,
em oferecer cada tipo certo de sacrifício, cada coisa no seu lugar. Ou seja, o ritual estava perfeito. Aparentemente era uma adoração verdadeira, mas Isaías fala em nome de Deus: os seus corações estão longe de Deus. Aparentemente vocês estão fazendo o que é certo, mas no seu íntimo, a sua verdadeira devoção, o seu coração de verdade não está naquilo que você está trazendo para adoração. E o próprio Jesus vai citar esse verso dizendo: esse povo, ele se aproxima de mim com a boca, né, falando coisas bonitas, honrando o meu nome por aquilo que eles falam com seus lábios, mas o coração mesmo, a sua vontade, a sua volição, as suas decisões, as suas escolhas, aquilo que realmente importa, isso está longe de mim. Veja, a adoração verdadeira, ela não deve ser apenas da boca para fora, ela deve envolver o coração, o local onde nós formulamos os nossos pensamentos, onde nós tomamos as nossas decisões mais profundas. Isso é verdadeiramente a nossa adoração. Lá no livro de Amós, a gente vê um cenário muito semelhante ao de Isaías. As pessoas guardavam o sábado, elas dizimavam, elas reformavam a sua saúde, elas memorizavam as escrituras, mas isso não lhes fazia nenhum bem, porque era uma obediência sem pensamento, sem reflexão, era algo simplesmente mecânico. E isso é um insulto a um Deus inteligente, gracioso, racional. Fazer coisas apenas porque Deus disse, sem tentar entender o seu caráter, o porquê dele pedir isso para nós, isso não faz nenhum bem, isso cheira a coerção, isso cheira a besta. E, portanto, isso na verdade nos destrói. Lembre-se, a marca da besta, como ela é descrita lá em Apocalipse, é um símbolo de lealdade a uma força de oposição a Deus. E ela está em contraste direto com o selo de Deus, que representa uma lealdade inabalável à verdade sobre quem Deus é. Então, receber o selo de Deus significa estar tão firme na verdade sobre quem Deus é, sobre o seu caráter, sobre os seus princípios, sobre como o seu reino funciona, tanto de forma intelectual quanto espiritual, que a gente não vai poder ser movido dessa verdade de forma alguma. Por outro lado, receber a marca da besta é estar tão firme na mentira de Satanás que nem o Espírito de Deus consegue nos convencer mais. Então veja, não tem apenas a ver com uma obediência mecânica, cega, uma adoração ritualística, ir na igreja no dia certo, não trabalhar no dia certo, tudo isso é importante, mas se não é acompanhado de uma verdadeira adoração àquele a quem o sábado aponta, não serve de nada. Ou você já se esqueceu que aqueles que crucificaram Jesus guardavam o sábado meticulosamente, até mesmo muito melhor do que a maioria de nós? Aí eu te pergunto, eles guardavam o sábado, certo? Eles tinham o selo de Deus? Por causa do sábado, eles tinham o selo de Deus? Eles guardavam o sábado perfeitamente. Eles tinham o selo de Deus? Certamente a resposta é não. Eles não estavam firmes na verdade sobre Deus. E quando Jesus trouxe essa verdade sobre quem Deus verdadeiramente é, eles disseram que Jesus era fruto dos demônios e mataram Jesus para silenciar o seu testemunho a respeito de Deus. Então veja, em contraste, observar o sábado de maneira consciente, significativa, inteligente, pode sim ser uma expressão exterior de uma convicção que está no coração, uma firmeza na verdade sobre quem Deus é. Lembre-se, a igreja ela não existe para si mesma, ela não existe para impor algo sobre a consciência dos outros. Ela não está aqui para impor o que as pessoas devem fazer no dia a dia, qual dia elas devem ir para a igreja. Não é nosso papel fazer isso, mas é de criar uma comunidade de adoração verdadeira, de pessoas conectadas com Deus de forma tão profunda que elas atraem outros para desejarem o mesmo. A adoração ela é a virada intencional para Deus. É quando eu abaixo as minhas mãos, eu coloco as minhas armas no chão e paro de me rebelar contra Ele e passo a adotar a sua vontade com uma força maior da minha vida. A minha devoção, a minha atenção, a minha energia agora é dedicada a fazer a sua vontade, reconhecendo toda a grandeza, toda a bondade, toda a glória que pertence somente a Ele e não a mim. A verdadeira adoração nos leva à presença de Deus e nos transforma à sua imagem e ao seu caráter e, portanto, o nosso dia a dia, as nossas escolhas, as nossas devoções são transformadas. Adorar a Deus nos prepara para ouvir a sua voz, especialmente nos nossos corações, nas nossas famílias, na igreja, no mundo onde nós vivemos. Será que a gente está pronto para poder reconhecer a voz de Deus e ver as suas obras ao nosso redor? Ou a gente está distraído com outras coisas mais importantes? O resultado de qualquer adoração verdadeira é uma participação alegre naquilo que Deus faz hoje, agora nas nossas vidas, e reconhecer a sua autoridade em cada detalhe do nosso dia a dia.
A mensagem do Apocalipse não é apenas sobre condenação, sobre julgamento. É sobre a vitória final de Deus e o seu caráter sendo reivindicado e, portanto, da esperança de um futuro onde esse caráter trará justiça, trará paz e essas verdades prevalecerão no universo. E é esse o Deus que nós adoramos, um Deus que nós adoramos em espírito e em verdade. Tá certo? Eu espero que essa reflexão tenha sido muito importante para você, que você tenha entendido aqui a linha de raciocínio. E se você discorda, se você concorda, se você quer complementar de alguma forma, os comentários estão aqui abaixo para você usar à vontade, expor a sua concordância, discordância, complemento, enfim, sugestões. Não se preocupe, o espaço é seu, tá certo? Se o vídeo for útil, não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com outras pessoas. A gente quer saber aí a sua opinião, as suas experiências, como é que você tem vivido a sua adoração a Deus. Enfim, o espaço é seu e a gente se vê na próxima para mais uma reflexão, a penúltima reflexão dessa lição sobre o grande conflito, tá certo? Tenha uma ótima semana, tenha um bom sábado, dependendo de como você está vendo esse vídeo, e que Deus te abençoe. Até a próxima, tchau, tchau.